Amém? Querido, fica no livro de João 4, o versículo 14, querido. Diz assim o versículo 14 de João 4. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Somente esse versículo, querido. E hoje eu queria falar, querido, acerca de oportunidades na nossa vida. Acerca das oportunidades que Deus dá para um ser humano, para nós se tornarmos na presença deles, nós que entendemos, que entregamos a nossa vida ao Senhor, que já somos cristãos no Senhor, e aqueles que estão na caminhada, querido, para nós se tornarmos uma fonte a jorrar. Sabe por quê? Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão Guilherme, ele estava falando acerca do Juan e do Júlio César ontem, na despedida dele do Flamengo. Ele falou, os dois fizeram uma história. Os dois chegou no final e puderam se abraçar. Puderam chegar ali um pelo outro e falar, valeu a pena a nossa caminhada junto. As provações que eles passaram, os momentos bons, os momentos difíceis. E na nossa caminhada também é assim, querido. Nós vamos chegar da nossa caminhada de agora até lá na frente, se nós entendermos que a vontade do Senhor na nossa vida é de nos fazer uma fonte a jorrar, as outras coisas, querido, vai se passar desapercebido na nossa vida. As oportunidades que o Senhor nos dá. No culto de virada de 2015, o nosso pastor falou algo aqui. Quando ele estava orando no final, ele falou, irmão, não perca nenhuma das oportunidades que o Senhor te dá. Não perca nenhuma oportunidade que o Senhor te dá. E o Senhor, às vezes, querido, ainda insiste na oportunidade que Ele está nos dando. Ele nos insiste em fazer com que nós viemos a se tornar uma fonte a jorrar. Foi como foi nessa mulher aqui, uma mulher samaritana. Diz que o Senhor Jesus, Ele está indo da Judéia para Galiléia. E diz, querido, que Ele está indo junto com os seus discípulos nessa viagem. E de repente, querido, chega na cidade de Sicá. O Senhor Jesus, Ele para ali à beira de um poço e fala para os seus discípulos. Fala, faz o seguinte, vocês vão até a cidade para apanhar alimento, para nós nos alimentarmos aqui. E diz que o Senhor, Ele está ali, querido, de frente de um poço, ali era uma cidade de Sicá, e algumas traduções fala de Siquém. Ali era um lugar onde tinha muitos poços, minas d'água. E diz que de repente o Senhor está em pé, à beira do poço, vem caminhando na direção dele, uma mulher. Diz que o Senhor fita os olhos naquela mulher e diz que de repente o Senhor fala com ela assim, ei, dai-me de beber. Ela diz, como é que o Senhor judeu pede água comigo, que sou samaritana? O Senhor Jesus vira para ela e fala assim, se você soubesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, eu não estaria te pedindo água, mas você estaria me pedindo água, porque a água que você me der, eu vou voltar a ter sede. E a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Você vai se tornar uma fonte a jorrar. Diz, querido, que naquele momento, aquela mulher nem imaginava que o Senhor Deus, Ele estava chegando ali diante dela para dar uma oportunidade. E hoje eu estava meditando nessa palavra, porque pensando, quantas oportunidades nós perdemos na presença do Senhor de ser uma fonte a jorrar. Eu mesmo, querido, perco várias oportunidades na fila para pagar uma conta, quando uma pessoa chega perto de mim e começa a puxar conversa comigo. Eu acabei de perder uma oportunidade de ser uma fonte a jorrar. No meu trabalho, quando eu estou trabalhando, que tem alguma coisa para resolver, ou no colégio, ou na empresa própria que seja minha. Quantas oportunidades que eu não perco no meu dia a dia. E é como o presbítero Luiz Otávio falou aqui. A gente, querido, só chega diante do Senhor, às vezes falando, me dá, eu preciso, eu quero, e nunca nós falamos assim, venha o teu reino, Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida.
Quando, querido, o Senhor começa a dialogar com aquela mulher, diz que por dentro dela, acho que ela começou a sentir o desejo, ela falou para ele: ei, mas que água é essa que o Senhor está me oferecendo? Eu quero dessa água. Aí diz que o Senhor Jesus vira para ela e fala assim: pois bem, eu vou te dar essa água, vai lá, chama teu marido. E ela vira para o Senhor Jesus e fala assim: eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e o 6º que está com você não é seu, é emprestado. E aquela mulher, de repente, querido, fica apavorada ali com o Senhor Jesus. E eu creio, querido, que ela era muito usada pelo inimigo para destruir casamentos, para destruir famílias. E de repente o Senhor está ali dando uma oportunidade para ela. A oportunidade, querido, que o Senhor nos dá é única. A oportunidade que Deus está te dando hoje, de você prestar um culto racional a Ele, é a única. Pode ter até outra parecida, mas igual a essa, não vai ter mais, querido. Não vai ter essa. Então, por isso, nós temos que, nesta noite, eu quero te convidar a nós fazermos o melhor. Fazer como se fosse a última vez, porque nós não sabemos o que vai acontecer quando nós descermos a escada ali, para ir embora para casa. Se nós vamos deitar, se nós vamos levantar. Ou seja, você tem a oportunidade hoje de, nesse culto, chegar perto de uma pessoa e falar para uma pessoa que você a ama, agarra ela no final do culto, querido, e faz o seu melhor para ela. Se o seu melhor é que você está sentindo no coração de interceder, de orar por uma pessoa, faça agora, querido. Faça agora, como se fosse a última oportunidade. Hoje o meu psicológico parece que mexeu tudo comigo por dentro. Na hora que eu recebi uma ligação, que o pastor falou comigo acerca desse culto. Eu falei: meu Deus, acho que a minha pressão está bem subindo. Acho que eu estou um pouco agitado. Eu costumo dormir um pouquinho no domingo, depois do almoço, eu não dormi. Porém, eu falei: Senhor, que eu vá lá debaixo de um propósito do Senhor. Que eu vá lá cumprir o teu propósito. E que eu faça aqui, conforme se fosse a última vez, querido, que eu ia estar aqui. Sabe por quê? É uma oportunidade. É o melhor que o Senhor está preparando para nós hoje, é essa oportunidade. E diz, querido, que essa mulher, ela confessou ao Senhor ali que não tinha marido. E diz que de repente ela sai ali da presença do Senhor, os discípulos chegam, querido. E ela está ali para sair já da presença do Senhor. Os discípulos chegam e ficam escandalizados. Porque Jesus, sozinho ali, conversando com a mulher, ali na beira de um tanque ali. E diz que de repente os discípulos chegam perto do Senhor e falam assim: Senhor, o Senhor mandou com que a gente viesse a comprar alimento lá, e o Senhor aqui. E um começa, querido, a falar um com o outro acerca de que o Senhor estava fazendo ali com aquela mulher sozinha. E de repente o Senhor explica para eles, querido, que a sede dele não era de água, a fome dele não era de comida, mas sim de fazer a vontade do Senhor, querido. Sim de chegar ali e cumprir o propósito do Senhor. Chegar ali e fazer a vontade do Senhor. Sabe por quê? Se nós não andarmos, nós ser humano, se nós não andarmos cristão, olhando para a vontade do Senhor, nós nunca vamos estar satisfeitos com a casa que nós temos, com a roupa que nós vestimos, com o lugar onde trabalhamos, com o carro que nós andamos. Ou seja, a gente vai andar insatisfeito quando nós não olhamos para a vontade do Senhor. Ei, eu quero falar mais. Até aí, nesse culto, a pessoa que não olha para a vontade de Deus, ela se sente insatisfeita de estar num culto como esse. Sabe por quê? Eu não saí de casa com o coração ardendo, no propósito de prestar um culto ao Senhor, de abraçar uma oportunidade ao Senhor. Ou seja, aí chega, querido, hoje, no século 21, eu disse para uma pessoa outro dia, que a gente começamos a debater um assunto. E eu cheguei, querido, a falar com ele assim, falei: querido, eu vou te falar um negócio. Eu tenho visto muitas pessoas virar chacota de Satanás. Sabe por quê? Está aceitando muita coisa, querido. Você quer ver um negócio? 1 Samuel 17:1, do versículo 1 ao 54, ele conta uma história boa para a gente meditar nisso daqui. Fala, querido, de um jovem que aproveitou
uma oportunidade aonde o inimigo estava oprimindo todo mundo, ele chega e fala, não, a oportunidade é minha. Estou falando de Davi, querido. Jessé, seu pai, pega ele e fala, Davi, você coloca Davi está tomando conta das ovelhas do pai dele ali, e de repente Jessé fala com ele, Davi, você pega uns pão, um pouco de farinha, coloca numa bolsa, os seus irmãos estão lá no acampamento dos filisteus, eles estão travando uma batalha lá, você põe o alimento ali dentro da sua bolsa, sai em direção a eles, vai lá, alimenta eles, chega lá, você traz a notícia deles para mim. Diz que o Davi, ele pega um pastor e coloca para tomar conta das ovelhas do pai dele e vai lá, querido. Chega lá, no campo de batalha está o povo de Israel de um lado e o povo filisteu do outro. E o gigante afrontando. Eu vou acabar com vocês. E os irmãos de Davi estão ali naquele meio também. Aí diz que de repente, querido, chega aquele menino franzino, baixinho, ali no meio de uma afronta ali, e diz que de repente ele olha aquilo, e quando o gigante filisteu afronta o povo de Israel, ele vai no irmão dele e pergunta assim, ué, por que ele está falando assim do exército do Deus vivo? Aí diz que o irmão dele falou assim, sai daqui, você não veio aqui para nos alimentar, você veio aqui para especular o que está acontecendo aqui. E diz que de repente, querido, eles estão ali sofrendo a afronta e não deixam o irmão deles colocar no lugar ali. Aí diz que Davi sai dali, vai de encontro a outro soldado, e quando ele chega no outro soldado, ele pergunta, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, esse gigante aí, o soldado explicando para ele, esse gigante aí, diz que vai pegar o exército do Deus vivo, o exército inimigo, vai destruir e vai dar a carne para as aves do céu comer e para os animais selvagens comer. Aí ele falou, não. Aí diz que quando o Saul percebe Davi lá no meio daquela batalha, disse, ei menino, sai daí, esse gigante vai te machucar. Ele disse, não, quando eu estou tomando conta das ovelhas do meu pai, que chega um urso ou chega um leão e arrebatam as das ovelhas, eu vou até o leão, tiro a ovelha da boca dele, arrebato aquele leão e mato ele e resgato a ovelha. Quando é no urso, eu vou lá, amarro o urso, tiro a ovelha da boca dele e consigo matar ele. Aí diz que Saul vira para ele e fala assim, então você está acostumado com batalha? Ele falou, tô. Aí diz que de repente Saul joga uma armadura, uma túnica sobre Davi e fala, então vai lá, pode batalhar. Diz que Davi, com aquela arma que Saul estava dando para ele não conseguia sair do lugar. Por quê? Eu creio, querido, quando eu estava meditando aqui, que a arma nossa não é terrestre, querido, a nossa arma é celestial. Tem batalhas que nós só vamos vencer, querido, com isso daqui, com arma celestial, com jejum, com oração, com palavra, querido, com testemunho. Não adianta. Às vezes nós ficamos procurando uma saída aqui, outra saída ali, para nós avançarmos, mas nosso negócio é aqui, querido. Nosso negócio é com Deus. Diz que Davi ele não conseguia andar ali, naquele momento. Aí diz que de repente Saul disse assim, então tira isso. Ele tirou aquilo ali. E diz que de repente ele desceu até um riacho, catou umas pedrinhas lisas, colocou no seu alforje, pegou uma tiradeira e foi lá. Aí diz que o gigante filisteu está lá. Quem vai ser o próximo? Aí Davi aponta lá, eu. Aí diz que de repente o gigante veio acima dele e falou, eu vou te matar, vou te dar a sua carne para aves do céu e animais selvagens. Davi falou assim, você pode vir contra mim com espada e com lança, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega ali, querido, diz que ele roda aquela estilingue, dá uma pedrada e acerta na testa do inimigo, o inimigo terra. Aí ele pega uma espada do soldado, vai lá, arranca a cabeça do gigante Golias e vai lá apresentar para Saul, querido. O que aconteceu? Uma oportunidade. Uma oportunidade. Seus irmãos estavam ali, diante ali de uma afronta, sofrendo afronta. De repente ele fala assim, não, a oportunidade é minha. A oportunidade é minha. E o nosso irmão Guilherme falou comigo de manhã assim, falou, irmão, às vezes nós ficamos perguntando, por que muitas pessoas, até não cristãos, prosperam de uma tal forma que eles decolam e vão embora. Se a gente olhar para isso, a gente fica se perguntando, é verdade, querido. É verdade. Na rua onde eu moro, tem um, como é que eu vou falar? Senão depois a Adriana vai falar que eu falei demais. Um Grêmio espírita. Na rua lá.
Aí eu chego da janela para a rua, aí olho, o dia de domingo, táxi para lá, táxi para cá, carro para lá, carro para cá. Aí eu fico olhando. Aí eu falei assim, gente, mas que alvoroço é esse? É o dia do almoço para ajudar o templo dele lá. Aí o rapaz falou comigo que é uma quantidade exagerada. Ou seja, eles estão, querido, com o coração aberto naquilo que eles crerem. Eles estão abraçando a oportunidade naquilo que eles querem, que eles terem lá. Júlio César, com o Juan ontem, eles tiveram a oportunidade de abraçar um outro e chorar ali, falar, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. E eu disse para mim assim, eu queria voltar todo dia para casa assim, valeu a pena o meu dia de trabalho. Valeu a pena o culto que eu fui na igreja. Valeu a pena que eu fui no bairro onde a minha mãe mora e Vidas olhou para mim e eu pude se tornar uma fonte a jorrar. Um dia, querido, eu creio que todos nós vamos poder falar isso, querido. Então, querido, uma oportunidade você não pode dispensar. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, uma oportunidade você não pode dispensar. Querido, e a segunda coisa que eu vejo nesse texto é a sinceridade dessa mulher. Quando o Senhor chega para ela e fala assim, então tá, já que você quer tomar água, você quer se tornar, quer tomar dessa água que eu tenho aqui, vai lá e chama teu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ele disse, pois bem, disseste bem, você não tem marido. Você já teve 5 e o que está com você, o 6º agora não é seu não. Querido, ou seja, a sinceridade em nosso coração, as que mudam o quadro de uma história todinha. Quando nós entendemos, quando nós temos sinceridade no coração. Sabe por quê? De repente, querido, eu sou da célula do Darley. E o Darley chega perto de mim e fala assim, por que você não foi na célula? Aí eu viro para ele e falo assim, Darley, porque eu não quis. Eu vou falar isso. Fala, mas ontem aconteceu isso, eu até esqueci, eu perdi a hora. Não. E o nosso pastor explicou há dias atrás aqui, que uma desculpa é uma caixinha recheada de mentira. Sabe o que acontece? Tem coisas que a situação, nossa, não vai resolver através, querido, de muito fazer, de fazer demais, de querer pular mais, de querer fazer coisas a mais, mas está na nossa sinceridade. Senhor, eu estou forte, pode me usar. Senhor, eu estou forte, pode me dar vitória. Senhor, eu não consigo chegar naquele culto e pregar a tua palavra. Senhor, eu não consigo chegar perto de uma pessoa que trabalha comigo e falar do teu amor. Senhor, eu não consigo testemunhar. Senhor, eu tenho um espinho na carne. Ou seja, a nossa sinceridade. A nossa sinceridade diante do Senhor. Você quer ver um negócio? Gênesis 32, do versículo 22 ao 32, fala algo acerca da nossa sinceridade, não com os homens também, mas assim, eu estou dizendo diante do Senhor, de nós chegarmos diante do Senhor e falar logo o que está acontecendo. Aqui, conta a história de Jacó, irmão de Esaú. Diz que eram 2 irmãos gêmeos. O Esaú, ele tinha um direito de primogenitura acerca do pai dele. Jacó se ajunta com a sua mãe e vai lá e, querido, se transfigura com pelos, porque Esaú era um rapaz peludo, gostava de caça, tinha cheiro de caça, e ele se transfigura em Esaú e vai lá e toma o direito de primogenitura. E por causa desse problema, a mãe dele teve que tirar ele fora e mandar ele para Mesopotâmia, para a casa de Labão. Diz que quando ele chega lá em Labão, diz que ele olha Raquel, uma mulher, e o pai dele já tinha aconselhado que não era para ele casar com moças que eram da terra do pai dele ali. E diz que de repente ele olha Raquel e gosta de Raquel. Diz que ele olha para Raquel e de repente ele entra em acordo com Labão ali. Labão fala, então tá, você trabalha 7 anos. Você trabalha 7 anos que eu vou te dar Raquel como esposa. Aí chegou na hora, querido. Labão era mais esperto que ele, deu Lia para ele.
E todo mundo sabe da história, que Jacó ali, ele trabalhou dobrado. Ele trabalha 14 anos ali com o sogro dele, porque tinha dado Lia, e ele entrou em acordo com Labão para trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos, trabalhou dobrado. Mas Jacó era uma pessoa que ele tinha as suas questões, querido, tinha os seus erros, mas ele, tudo que ele botava a mão, diz que prosperava, querido. Diz que prosperava ali. De repente, ele se casa com Raquel, e ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Diz que quando Jacó, querido, ele está voltando para a casa do pai dele, quando ele chega em um certo lugar chamado Val de Jaboque, diz que ele pegou ali, ele está com a sua família, ele manda um mensageiro até Esaú. Quando esse mensageiro ele vai até Esaú, que ele chega lá, Esaú fala para o meu irmão que eu estou indo contra ele com gosto de sangue. Vai haver derramamento de sangue. Diz que quando ele dá essa notícia para Jacó, Jacó ficou amedrontado. Falou: vai até o meu irmão, fala com ele que eu vou dar um utensílios, vou dar joias, vou dar animal, vou dar uma porção de coisa para ele. E Esaú não aceitou, querido, ele queria a morte. Ele queria matar o seu próprio irmão, porque ele tinha tomado o direito de primogenitura. Aí diz que Jacó chega no Val de Jaboque, separa a família dele, separa os animais, tudo, e diz que tinha um riacho, que ele atravessou o riacho e foi para outro lado. E diz que de repente ele deita atrás de uma moita de capim, e ele vê um vulto assim em cima dele. Diz que ele começa, querido, a travar uma luta com aquele ser que estava ali do lado dele, e diz que de repente esse ser, que era um anjo do Senhor, dá uma na disjuntura da perna dele, e ele, querido, ele destronca a perna dele, e diz que o anjo está falando com ele: me solta, me solta. Ele falou: não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Diz que de repente ele vira para Jacó e fala assim: qual o teu nome? Ele falou: meu nome é Jacó, meu nome é Jacó. Ele falou: a partir de hoje tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel de Deus. Ou seja, a sinceridade. Ele não mediu palavras. Em meio perigo, em meio às dificuldades, já tinha levado uma na coxa, ele chega ali e fala: meu nome é Jacó. E diz, querido, que ali o irmão dele estava vindo para derramar sangue dele. E diz que chega, querido, quando ele encontra com Esaú, que ele continuou a viagem mancando daquele jeito, quando chega lá, houve derramamento de lágrima. Houve derramamento de lágrima ao invés de ser um derramamento de sangue. Então, querido, tem situações na nossa vida que vai mudar, vai ter uma reviravolta, mas vai depender, querido, da sinceridade do nosso coração. Deus está esperando, querido, uma sinceridade em nós, para Ele mudar algo na nossa vida. Sabe por quê? Quando Deus, querido, Ele não muda a situação à nossa volta, Ele quer mudar aqui dentro. Ele quer trabalhar aqui, querido. Por isso tem muita gente travando batalhas ferrenhas, querido. Está perdendo até as forças, mas não entendeu ainda que Deus quer mudar algo aqui dentro. Seja sincero para Deus hoje, querido. Fale com Ele como está. Experimenta falar para o Senhor: Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou forte. Senhor, de hoje em diante eu não aguento. Experimenta ser sincero para o Senhor, querido. Experimenta ser sincero com o Senhor. Amém, queridos? Queridos, o que é uma fonte a jorrar? O que é uma fonte a jorrar na minha vida? É quando nós chegamos, abraçamos a oportunidade, somos sinceros com o Senhor e entendemos que aonde o Senhor nos levar, tudo isso faz parte do propósito dele. Atos dos Apóstolos, 16, o versículo 6, ele diz que Paulo, querido, ele está numa cidade, na região de Regia e da Galácia. E diz, querido, que Paulo, ele tenta pregar a palavra do Senhor ali. Diz que ele tenta pregar ali naquele lugar, tenta pregar em outro lugar, tenta pregar em outro lugar, 3 cidades pelejando para pregar. Aí diz que Paulo, ele resolve, querido, por aquele lugar ali perto da Mesopotâmia, da Macedônia, perdão, ele resolve, querido, descansar um pouco. Aí diz que quando Paulo, querido, ele encosta um pouquinho para descansar, que ele recosta sua cabeça um pouquinho para descansar, diz que ele tem uma visão, querido, de um ser na frente dele, de um varão macedônio,
que vira para ele e fala assim: Paulo, atravessa a Macedônia, que lá do outro lado, o povo macedônio está precisando de ouvir a voz do Senhor. Ou seja, Paulo já tinha sido impedido por 3 vezes de pregar naquele lugar ali, e as 3 vezes que impediu ele, foi o Espírito Santo de Deus, que impediu ele de pregar ali. E Paulo nem ligou para as vontades dele. Diz que Paulo, querido, ele levanta acampamento e vai em direção à Macedônia. Diz que chega em uma das cidades da Macedônia ali, Paulo ele já tinha de Saulo, ele tinha se transformado em Paulo. E ele começou a entender o propósito de Deus na vida dele. O propósito, ou seja, de hoje para amanhã, eu posso trabalhar vendendo banana ali na frente. Se for o propósito de Deus, vai se cumprir aquilo que Deus tem na minha vida ali. De hoje para amanhã, eu quero ser um empresário. Se for para ser um empresário, lá dentro de uma empresa, vai cumprir o propósito de Deus. Porém, eu tenho que andar com os meus sonhos, tenho que andar alinhado com os sonhos do Senhor. A gente vamos ver aqui o que Paulo e Silas, querido, eles passam aqui por fazer a vontade do Senhor, por entender o propósito do Senhor. Diz que Paulo, querido, ele chega ali, Paulo, Silas e os outros que estão com ele, chega ali na terra da Macedônia, e diz que de repente Paulo, ele chega ali e fala assim para os outros: vamos descer até a beira do rio ali, e vamos tirar um tempo de oração. Diz que ali, querido, quando eles estão ali, Paulo e seus discípulos tirando um tempo de oração, diz, querido, que ali, às 3 horas da tarde, ia algumas mulheres ali para participar desse culto. Diz que uma das mulheres, chamada Lídia, diz que olha para Paulo e fala: Paulo, se eu temo ao Senhor, faça esse trabalho que você está fazendo aí, eu preciso que isso aconteça lá em casa, para mim e para minha família. Ou seja, Deus já tocou no coração de Lídia, e Paulo já vai lá ganhar uma família. Diz que ali, que quando ele vai fazer o trabalho na casa de Lídia, diz que Paulo junta os seus, terminou o trabalho, Paulo junta os seus discípulos ali, e vai descendo, querido, andando pela Macedônia, falou: vamos orar em outro lugar. E diz que quando Paulo ele está passando por uma cidade ali, diz que vem uma jovem na frente dele, com um espírito de adivinhação, cantando, gritando na frente deles, tipo assim: ei, esses varões aqui, verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. E por uns 4 ou 3 dias, elas fizeram isso, querido. Diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele impõe as mãos sobre a cabeça desta jovem, e esta jovem, ela é liberta, querido, ali em praça pública. Por isso, por eles fazerem essa obra, daquela jovem ser liberta, ardeu no coração dela e da família dela em conhecer esse Deus que Paulo servia. Mas diz, querido, que ali, naquele lugar, junta as autoridades todinha daquele lugar ali, e se levanta contra Paulo, amarra Paulo e Silas em praça pública, diz que rasgam as vestes dele, e diz que de repente chicoteiam ali, bate neles ali em praça pública. Ou seja, Paulo, ele estava fazendo o que, Paulo e Silas? Eles estavam roubando? Eles estavam falando mal de alguém? Eles estavam fazendo o que de errado? Eles estavam pregando, querido, a palavra do Senhor. Eles estavam pregando a palavra do Senhor, e foi açoitado em praça pública. Diz que logo após, eles colocam Paulo e Silas dentro de uma prisão, querido. Diz que dentro de uma prisão estão os 2 presos. E eu fui entregar outro dia na fazenda Ponte Alta, e lá tem negócio de escravo antigo lá. Eu pedi para a moça ver um ferro que estava no chão, e era uma das algemas, querido, que os escravos usavam de primeiro. Ou seja, eles prendiam os pés e as mãos juntas. Então Paulo e Silas estão os 2 ali, presos juntos, dentro de uma cadeia, após pregar o Evangelho. Diz a palavra do Senhor, que naquele momento ali, diz que Paulo e Silas, eles começam, querido, a orar ao Senhor, e eles começam a louvar o Senhor, ali dentro daquela cela ali. Diz que de repente, querido, por volta da meia-noite, quando eles estão ali louvando e orando ao nome do Senhor, diz que os alicerces da prisão, querido, começou a ser abalado, e aquelas correntes se abriram. As correntes que prendiam o homem de Deus se quebram ali, querido, e as portas da cadeia se abrem. Aí diz, querido, que o carcereiro que estava ali pega a espada de um dos soldados e tentam se matar. Diz que Paulo corre até ele e fala assim: opa, não faça tal coisa, ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui. Antes que o carcereiro coloca a espada lá, e ele pergunta para Paulo: Paulo,
que eu preciso fazer para mim e minha família servir esse Deus que você serve? Paulo diz assim: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Era só ele crer, querido, no Senhor Jesus, que era salvo ele e a casa dele. Aí diz que de repente ele fala para Paulo: ei, vamos lá para casa. Quando Paulo e Silas saem daquela prisão ali, de cabeça erguida, vai lá para a casa dele. Ou seja, o propósito do Senhor, às vezes, querido, nunca é da forma em que nós pensamos que vai trilhar. Quando nós se levantamos, eu não sei acerca de você, mas quando nós se levantamos, querido, para fazer algo para o Senhor, parece que o inferno inteiro se levanta, querido, contra a nossa vida. E a primeira coisa que nós fazemos é o que? Senhor, faça a tua vontade sobre a nossa vida, que a sua vontade seja feita. Não, querido, nós começamos a indagar ao nome do Senhor. Essa mulher aqui, querido, samaritana, quando o Senhor Jesus libera ela dali da presença dele, ela vai lá em Samaria, chega no meio de uma multidão, e ali naquele momento ela já se tornou uma fonte a jorrar. Chega ali, ela começa a falar: ei, eu encontrei com o profeta lá embaixo, que ele falou algo de mim que só eu sabia. Ele parece ser o Messias. E quando ela volta lá com a multidão para se apresentar diante do Senhor, ela chega diante do Senhor e falou assim: o Senhor falou algo para mim que só eu sabia. E quando Jesus, o Messias, vier, e ele diz para ela: sou eu que te falo, sou eu o Messias. Ou seja, ela estava tendo uma oportunidade de ter uma experiência com o Senhor ali, de se julgar aos braços do Senhor, e ela não estava enxergando aquela oportunidade na vida dela. Ela não estava enxergando aquela oportunidade na vida dela de crescer. Sabe, querido, esse ano de 2018, eu atravessei uma fase com um dos meus irmãos. Eu tenho só um irmão homem, eu atravessei uma fase muito difícil com ele. Querido, ele passou um momento de saúde que o médico só botava ele para dentro da enfermaria e falava assim: vai ter que amputar isso aqui, vai ter que amputar isso daqui, vai ter que amputar isso daqui. E eu chegava diante da minha mãe e falava assim: mãe, meu irmão vai ter que passar por uma cirurgia. Mãe, meu irmão vai ter que passar por outra cirurgia. E a mãe chorando ali, querido. E eu questionando ao Senhor, falei: Senhor, permita ele passar por processo que for para ele passar, mas que o teu nome, que o Senhor não permita que Satanás venha prevalecer sobre a minha família. E diz, querido, eu cheguei um dia dentro da enfermaria, tinha um rapaz que estava com câncer, tinha outro que estava rolando de dor ali, um que tinha perdido a visão. Eu vi aquele leito lotado. Aí, querido, eu estou parado lá, em oração pelo meu irmão, espírito de oração para meu irmão e minha mãe. Aí, querido, me veio na cabeça um testemunho da Elaine Martins, que ela falou que ela teve umas crianças gêmeos, 2 gêmeos e um internado, e não saía de dentro da enfermaria. E Deus falou que ela tinha levado ela ali num propósito. E diz que ela saiu ali dentro da enfermaria, querido, orando todo mundo que estava na enfermaria, nos leitos de hospital. É um momento difícil, é. E quando eu lembrei daquele testemunho, eu virei para minha mãe e falei assim: ó, mãe, espera um pouquinho. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: mãe, eu vou começar a orar. Aí, querido, comecei, ia, não orava, oferecia oração. Querido, passado poucos dias, o meu irmão teve alta. Eles conseguiram matar aquela infecção que estava no sangue dele, antes que passasse para o organismo dele e matasse ele. Ou seja, só porque você orou, Aguinaldo, só porque você orou e acabou tudo, não. Eu não faço nada. Quem faz algo na nossa vida é o Senhor Jesus. Mas se nós, querido, estiver andando de acordo com o propósito do Senhor, em propósito para o Senhor nos fazer uma fonte a jorrar, Ele vai nos levar em lugares onde a lágrima está descendo, querido. Aonde a lágrima está descendo, aonde a preocupação está vindo, aonde algo que está tirando a sua paz. Ou seja, nós precisamos dar resposta para o Senhor diante de um propósito. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite, querido.